Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um momento de estudo da obra Jesus no Lar. Hoje analisaremos o capítulo de número 41, o Incentivo Santo. E é uma reflexão levada a efeito por Jesus junto aos seus discípulos com a forma como nós olhamos para nós mesmos. O processo de autoconhecimento que corresponde a um esforço de melhoria e que é recomendado de uma maneira bastante prática por Santo Agostinho, ele mesmo que escreveu as Confissões e que volta na questão de número 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre esse meio prático e eficaz de realizarmos o nosso aprimoramento, e os espíritos indicam que o autoconhecimento é esse mecanismo de melhoria, Allan Kardec pergunta como é que nós deveremos realizar este processo de autoconhecimento. E é Santo Agostinho que nos dá um guia para que nós possamos realizar esse processo de autoconhecimento. E ele diz que ao final do nosso dia, quando nós já estivermos encerrando as nossas atividades, nos preparando para dormir, que em nossa prece nós busquemos visitar as atitudes do nosso dia. Que a gente passe numa espécie de revista, tente recordar o que eu fiz hoje, quais foram as minhas intenções, que sentimentos estiveram presentes em cada uma das atitudes que eu adotei diante da vida, e ele sugere que a gente reveja isso de dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é olhando do nosso próprio referencial. Então nós vamos olhar as coisas analisando-as da nossa perspectiva, do nosso modo de ver as coisas. E ele sugere que a gente faça algumas perguntas, 3 essencialmente. A primeira delas é se nós cumprimos os deveres com os quais nós nos comprometemos. A ideia do dever, e aí nós estamos falando de um dever moral, o dever é aquilo que nós assumimos como responsabilidade própria. O dever é aquilo que nós escolhemos como sendo algo que deve fazer parte de nossa vida. Então, por exemplo, se eu sou pai, eu tenho o dever de ser pai. Se eu sou mãe, eu tenho o dever de ser mãe, porque essa foi a minha escolha, foi isso que eu fiz uma opção diante da vida. Se eu desejei ser médico, eu preciso exercer a medicina como dever moral. Se eu escolhi ser juiz, eu devo exercitar os meus juízos diante das diferentes circunstâncias com a compreensão que cada causa merece o melhor da minha atenção. Mas eu tenho cumprimento de deveres em todas as circunstâncias da minha vida. Se eu sou um gari e adotei a responsabilidade de preservar a limpeza das ruas, um exercício tão dignificante quanto qualquer outro, que eu possa me dedicar ao exercício desta profissão, que eu possa fazer o meu melhor. Este é o sentido do cumprimento de dever. E o dever para conosco mesmo não é apenas o dever de nos acomodarmos nas circunstâncias em que estamos, mas nós também temos o dever de melhorar, de progredir, de fazermos coisas novas, e por isso Santo Agostinho nos faz uma segunda pergunta quando nós passamos em revista ao dia num processo de autoconhecimento, que é: será que eu estou fazendo o bem no limite das minhas possibilidades? E fazer o bem significa exercitar o melhor de nós, buscar o progresso, descobrir novas maneiras de realizar as coisas, aproveitar novos conhecimentos, desenvolver momentos de alegria
naquilo que nós estamos fazendo. Todos esses elementos são conjuntos fundamentais para o exercício de nossa cidadania universal. Então, a prática do bem, este exercício de fazer o melhor em todas as circunstâncias, é o esforço que nos cabe no dia a dia, na melhoria daquilo que precisamos fazer. O autoconhecimento, ele, com essas duas perguntas, nos permite um olhar do nosso ponto de vista. E Agostinho sugere, então, que na terceira pergunta a gente mude o referencial. E se pergunte, alguém tem alguma coisa que reclamar da forma como nós estamos agindo diante do mundo? Essa mudança de perspectiva é muito curiosa porque permite que nós vejamos as nossas atitudes de um ponto de vista que não é o nosso. Mas para fazer isso é preciso colocar-se no lugar do outro, é preciso exercitar um olhar diferente sobre nós mesmos. E esse é um exercício de autoconhecimento que é extraordinário, porque ele exige desapego das nossas ideias, desapego dos nossos sentimentos, desapego da nossa forma de ver o mundo, para que nós aprendamos a olhar sobre perspectivas que não são as nossas exclusivamente. E há uma forma de nós olharmos isso. Às vezes, olhando para nós, olhando para as nossas atitudes, nós somos muito condescendentes. Então ele recomenda um exercício de trocar de posição. Faça de conta que quem tomou a atitude que você está analisando não foi você, foi outra pessoa. Então eu estava com pressa e peguei uma bola de papel e joguei no meio da rua, porque eu estava com pressa. Observe isso se fosse cometido por uma outra pessoa, de preferência por alguém de quem você não gosta. Porque você olhará e vai dizer assim, não custava nada ter pego esta bola de papel e aguardado para jogá-la no lixo. E nesta hora, quando eu olho a coisa desse ponto de vista, é hora de trocar de posição. Se o outro me visse fazendo o que eu fiz, ele estaria satisfeito. Isso não significa que nós devamos nos guiar pela avaliação dos outros. O ponto-chave é nós aprendermos a discernir, a olhar os nossos comportamentos de um ponto de vista que não é só o nosso. E aí nós vamos conseguir fazer diagnósticos de deficiências. Nós vamos encontrar que nós temos deficiências, algumas que nem podem ser corrigidas. São deficiências biológicas, são deficiências psicológicas, são deficiências sociais ou são deficiências espirituais. Mas quando nós as detectamos, nós temos duas possibilidades de atitude. A primeira é nos entristecermos. Isso nos leva ao desalento ou à inatividade. Eu sou assim mesmo. Eu não consigo mudar. Eu não consigo fazer esforço para mudar isso porque eu sempre fui assim. É aquilo que se chama da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Aquilo que se refere na música famosa de Dorival Caymmi. Mas nós não precisamos ter síndrome de Gabriela. Nós podemos ter atitudes diferentes diante da dificuldade. Podemos olhar a deficiência e aproveitá-la para identificar, mas é importante compreender o porquê de nós estarmos agindo dessa ou daquela maneira. E é por isso que, diante do diagnóstico, nós precisamos de um esforço de melhoria, de um trabalho de aprimoramento colaborativo, não é um trabalho solitário.
É um trabalho que só se realiza na vida, é um trabalho que se realiza no nosso esforço de melhorar, e melhorar significa errar de vez em quando. Significa ter a intenção de fazer o melhor e errar. Não conseguir fazer o melhor, vou de novo diagnosticar o que pode ser melhorado, porque ninguém melhora sem fazer. Ninguém melhora sem agir, ninguém melhora sem ter uma atitude de proatividade diante das circunstâncias. Então, nós precisamos nos munir de uma força interior para entrar em nós mesmos e diagnosticar o que não está bom, para podermos fazer as correções que se façam adequadas. Porque não há outro caminho. É no trabalho, é no esforço de fazer o bem que nós vamos encontrar o incentivo verdadeiro da perfeição. O autoaperfeiçoamento é resultado desse esforço de melhoria continuado que se faz aos poucos, mas continuamente, dia após dia. Errei, vou entender por que errei, vou me corrigir e vou seguir adiante. E não adianta nós ficarmos com um sentimento de perfeccionismo, não, da primeira vez que eu fizer, tem que ser perfeito. Porque ninguém nasce sabendo das coisas. Ninguém já nasce com todo o processo completado. Nós precisamos aprender a errar e a acertar, a corrigir, a aperfeiçoar, a modificar, a ampliar as possibilidades e a dura disciplina que nos faz praticar e praticar e praticar, é dela que resultará a espontaneidade de nossas ações, a criação do hábito. É por isso que mais importante do que nós estabelecermos um objetivo simplesmente, é nós criarmos o hábito de sermos felizes todos os dias, cultivando um pouco de alegria. O hábito de sermos úteis, estabelecendo que todos os dias nós vamos fazer algo de bom. O hábito de estarmos convivendo com as pessoas, de prestarmos atenção para elas. Então, todos os dias, tire um minuto para conversar com alguém. Exercite a sua compaixão, tirando um instante do seu dia para observar, para tentar sentir, para contemplar a vida, para contemplar as pessoas, para tentar compreender o que se passa com elas. Saia de dentro de você e a vida lhe parecerá um espaço extraordinário de aprendizado e de crescimento. O maior incentivo que a vida nos oferece é o trabalho. E o trabalho significa toda ação útil, todo esforço que nós fazemos de melhoria pessoal. Mesmo aqueles que não podem fazer nada, podem cultivar bons pensamentos, podem emitir boas palavras, podem procurar uma atitude de aprendizado diante da vida, e esse é o segredo de nos aperfeiçoarmos. O autoconhecimento é um instrumento, mas é na ação que nós aprenderemos a viver bem e de nos fazermos cada dia mais felizes, mais úteis, mais bondosos. Até a próxima semana.